A diferença entre medo e intuição. Conheça a verdade estoica. Você já teve aquela sensação de que algo não está certo, mas não consegue explicar exatamente o porquê? Um aperto no peito antes de uma decisão importante. Uma voz interna dizendo para não fazer algo. Um desconforto inexplicável. E aí vem a pergunta que paralisa milhões de pessoas todos os dias. Isso é medo me sabotando ou é minha intuição me protegendo? Essa confusão não é trivial. Ela determina se você vai aceitar aquele emprego, terminar aquele relacionamento, fazer aquele investimento ou simplesmente continuar preso onde está. E os estoicos, há mais de 2000 anos, já haviam desvendado essa diferença de uma forma que a psicologia moderna está apenas começando a compreender. A natureza do medo. Vamos começar pelo medo. Marco Aurélio escreveu algo poderoso. Hoje escapei da ansiedade. Ou não, eu a descartei, porque ela estava dentro de mim nas minhas próprias percepções, não fora. O medo é quase sempre sobre o futuro. Mais especificamente, sobre um futuro que você imaginou, não um futuro que existe. Você tem medo de ser rejeitado, de fracassar, de perder, de não ser bom o suficiente. Mas nada disso está acontecendo agora. São projeções, filmes de terror que sua mente criou. E aqui está o truque cruel. Seu corpo não consegue diferenciar entre um perigo real e um perigo imaginado. Quando você imagina vividamente uma apresentação dando errado, seu corpo libera os mesmos hormônios de estresse que liberaria se um leão estivesse te perseguindo. Seu coração acelera. Suas mãos suam, sua respiração fica superficial. O medo é barulhento. Ele grita, ele é urgente, ele te diz que você precisa agir agora ou algo terrível vai acontecer. Ele vem com narrativas completas, cenários catastróficos detalhados. Se você fizer isso, então aquilo vai acontecer. E aí, você vai perder tudo. E as pessoas vão te julgar, e você nunca vai se recuperar. A sutileza da intuição. A intuição, por outro lado, é completamente diferente. Ela não grita, ela sussurra. É calma, consistente e surpreendentemente desapegada de resultados específicos. Epicteto nos ensina que temos uma capacidade inata de perceber o que está alinhado com nossa natureza racional. Ele chamava isso de oikeiosis, uma inclinação natural em direção ao que é genuinamente bom para nós. Não o que parece bom, não o que a sociedade diz que é bom, mas o que ressoa com nossa essência. A intuição é aquele conhecimento silencioso que não consegue ser explicado logicamente, mas que carrega uma certeza tranquila. Não vem com drama, não vem com pânico. É simplesmente um saber. Quando é intuição, você sente algo como: esse caminho não é para mim. Não há necessariamente terror associado, apenas uma clareza suave de que algo não ressoa. É diferente de: se eu fizer isso, vou falhar, e todo mundo vai me odiar e minha vida vai acabar, que é claramente medo. Os sinais distintos. Deixe-me dar critérios práticos que os estoicos usariam para distinguir entre medo e intuição. Primeiro, o tempo verbal. O medo sempre fala sobre o futuro. E se isso acontecer? E se eu fracassar? E se não der certo? A intuição fala sobre o presente. Isso não parece certo agora. Eu não ressoo com isso. Minha energia está baixa quando penso nisso. Segundo, a qualidade da energia. O medo é contrativo. Ele te faz querer encolher, esconder, evitar. Ele paralisa. A intuição pode te levar a não fazer algo, mas ela não te paralisa. Ela te redireciona. Ela diz: não esse caminho, experimente aquele outro. Há movimento, só que em uma direção diferente. Terceiro, a racionalidade. Aqui Sêneca nos dá uma ferramenta poderosa. Não sofremos mais por imaginação do que por realidade. O medo geralmente não resiste ao questionamento racional. Quando você pergunta qual é a evidência disso, o medo tropeça. Ele se baseia em possibilidades, não em probabilidades.
A intuição, curiosamente, muitas vezes é confirmada pela razão quando você investiga profundamente. Quarto, a repetição. O medo é obsessivo. Ele fica looping nos mesmos cenários catastróficos repetidamente. A intuição te diz algo uma vez, claramente, e depois fica em paz. Ela não precisa te convencer porque não está tentando te manipular. O teste estoico. Os estoicos tinham um teste prático que você pode fazer agora mesmo. Quando sentir aquela sensação desconfortável antes de uma decisão, pergunte-se: se eu soubesse que o resultado seria positivo, eu ainda hesitaria? Se a resposta for não, se você faria a coisa caso tivesse garantia de sucesso, é medo. Você está evitando a possibilidade de fracasso, não a ação em si. Se a resposta for sim, se mesmo com garantia de sucesso você ainda sentiria que não é o caminho certo, é intuição. Há algo mais profundo operando, algo relacionado aos seus valores, não aos seus resultados. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele se perguntava: estou evitando isso porque é genuinamente prejudicial ou apenas porque é desconfortável? Desconforto e perigo não são a mesma coisa. Crescimento quase sempre é desconfortável. A armadilha do conforto. Aqui está onde fica complicado. O medo é expert em se disfarçar de intuição. Ele vai te dizer: eu só estou protegendo você, quando na verdade está te aprisionando. Digamos que você tenha a oportunidade de falar em público. Seu corpo entra em pânico. Você sente um desconforto visceral. É fácil interpretar isso como: minha intuição está dizendo que eu não devo fazer isso. Mas é mesmo? Aplique o teste. Se você soubesse que seria um sucesso, você faria? Se sim, é medo. Seu corpo está reagindo à possibilidade de julgamento, rejeição, fracasso, não à ação em si. Verdadeira intuição pode te dizer para não fazer algo mesmo que você soubesse que seria bem-sucedido, porque talvez aquilo não se alinhe com quem você quer ser, ou roube tempo de algo mais importante, ou simplesmente não ressoe com seus valores fundamentais. A virtude como bússola. Os estoicos tinham um critério final e definitivo: a virtude. Eles perguntariam: essa ação me tornaria mais sábio, mais justo, mais corajoso, mais temperante? Se o medo está te impedindo de fazer algo que te desenvolveria em caráter, é medo travestido de proteção. Se a intuição está te afastando de algo que comprometeria sua integridade, mesmo que fosse bem-sucedido, é sabedoria genuína. Epicteto tinha uma frase devastadora: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Quando você é escravo do medo, está terceirizando suas decisões para a parte mais primitiva do seu cérebro, aquela que só quer segurança, conforto e aprovação social. Quando você segue sua intuição genuína, está confiando em algo mais profundo, sua capacidade de discernir o que é verdadeiramente valioso, não apenas o que é seguro. Práticas para desenvolver discernimento. Deixe-me dar ferramentas práticas que você pode usar hoje. Primeiro, pratique a pausa estoica. Quando sentir desconforto antes de uma decisão, não reaja imediatamente. Sêneca dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. O mesmo vale para o medo. A melhor resposta não é ser impulsivo como ele quer. Respire. Conte até 10. Crie espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, você pode perguntar: isso é proteção genuína ou é meu medo de desconforto? Segundo, escreva. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para publicar, mas para processar. Pegue um papel e escreva: eu sinto desconforto sobre situação. As razões específicas são... Quando você externaliza, fica mais fácil ver se são razões baseadas em valores ou em catastrofização. Terceiro, consulte seu eu virtuoso. Pergunte: a versão mais corajosa e sábia de mim faria isso? Não a versão imprudente, mas a versão que age com coragem baseada em princípios.
O que ela diria? Quarto, observe os padrões. Você tem um histórico de deixar o medo te parar? Quantas oportunidades você perdeu por intuição, que depois se revelou ser medo? A verdadeira intuição, quando você olha para trás, geralmente estava certa. O medo, quando você olha para trás, geralmente te fez perder oportunidades. A coragem de confiar. Aqui está a verdade difícil. Você vai errar. Às vezes vai interpretar medo como intuição e perder oportunidades. Às vezes vai interpretar intuição como medo e se forçar a fazer coisas que não deveria. Mas os estoicos não buscavam perfeição, buscavam progresso. Cada vez que você para, questiona, discerne, você está treinando esse músculo. Com o tempo, a diferença fica mais clara. Você começa a reconhecer a assinatura energética de cada um. O medo tem aquela qualidade frenética, urgente, catastrófica. A intuição tem aquela qualidade calma, clara, consistente. O medo te faz querer evitar. A intuição te faz querer realinhar. O convite estoico. No final, tanto o medo quanto a intuição estão tentando te proteger. A diferença é que o medo quer te proteger de desconforto temporário, mesmo que isso signifique sacrificar crescimento permanente. A intuição quer te proteger de desalinhamento com quem você realmente é. Marco Aurélio tinha um critério simples. É isso que um ser humano racional faria. Não um ser humano perfeito, mas um ser humano guiado pela razão e pela virtude. Quando você remove as camadas de ansiedade social, medo de julgamento e preocupação com resultados, o que resta? Essa é sua intuição. Pratique distinguir entre as duas vozes, a que grita versus a que sussurra, a que catastrofiza versus a que clarifica, a que paralisa versus a que redireciona, porque no final, a vida não se trata de nunca sentir medo. Todos os estoicos sentiam medo. Eles eram humanos. A questão é, o medo vai ser seu mestre ou você vai reconhecê-lo pelo que é, agradecer pela tentativa de proteção e agir baseado em algo mais profundo? Você tem dentro de si uma bússola, não perfeita, mas genuína. Aprenda a diferença entre o alarme falso do medo e o sinal verdadeiro da intuição. Sua vida, suas decisões, seu caminho, que sejam guiados não pelo terror do que pode dar errado, mas pela sabedoria tranquila do que ressoa como verdadeiro. Isso é viver como um estoico. Isso é viver livre.